Muito boa tarde. O Trilhas da Democracia desse domingo, 15 de março, está sendo gravado na sexta-feira, dia 13 de março, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. Isso é importante dizer, porque a gente vai analisar aqui os descaminhos da guerra empreendida pelos Estados Unidos e Israel contra o Irã. Então, em se tratando de um contexto como esse, é mais do que necessário esclarecer o momento em que o programa está sendo gravado. E esse programa vai buscar dialogar sobre se essa guerra contra o Irã é uma demonstração da força ou da decadência do Império Estadunidense. Para isso, nós recebemos dois convidados internacionais, apesar de um deles se encontrar em solo brasileiro, em São Paulo, que são o professor Duarte Correia, é a segunda vez que ele nos dá o prazer de vir ao Trilhas da Democracia, que é integrante membro do secretariado político da União do Povo Galego. Duarte, seja de novo muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. É um prazer enorme recebê-lo. Unha vez máis, obrigado a vos por darnos esta oportunidade de poder compartilhar opiniões sobre a complexa realidade internacional. E o segundo convidado, depois de várias tentativas, não é, Yoav? Dessa vez ele participará conosco, Yoav Goldring, ex-integrante do Comitê Central do Partido Comunista de Israel, que no momento se encontra em São Paulo. Ele dizia que, em off, que conseguiu voltar para São Paulo depois, 3 dias antes do início do conflito. Yoav, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. É um prazer enorme recebê-lo aqui pela primeira vez. Espero que primeira de outras várias ocasiões. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. E, como sempre, junto a mim, nessa bancada virtual, Normando Rodrigues, o advogado Normando Rodrigues. Tudo bem, Normando? Tudo bem, Marco. É um prazer estarmos juntos de novo. Prazer enorme receber nossos convidados, até para, sobretudo, fazer o contraponto necessário à mídia hegemônica, que é avassaladora na defesa da posição, né, cruel e genocida de Trump, e que já demonstra algumas rachaduras, né, na solidez do discurso. Chama a atenção muito rapidamente para ontem uma coletiva de imprensa em que a secretária de imprensa da Casa Branca, uma tosca menina, né, que não tem mínima capacidade de lidar com os jornalistas, forçou explicitamente a mídia, dizendo que ela tinha a obrigação de chamar a atual operação contra o Irã de vitoriosa. Isso, para mim, é uma nota de desespero. Então, agradeço aos convidados pela importância do momento, né, de darmos o contraponto necessário. Queria dizer a você, Duarte, e ao Yoav também, que esse final de semana é o primeiro final de semana em que nós soltamos essa trilha de abertura do Trilhas da Democracia, a 8ª temporada anual. Me ouviram? Sim. E eu gostaria de dizer ao Yoav que faltou, agora, nesse momento, eu percebi que faltou um personagem político naquela primeira parte da trilha em que aparecem Mussolini, Hitler, Franco. Faltou a figura de Netanyahu para compor esse esquadrão da morte da extrema-direita fascista mundial. Mas ainda há tempo de fazer essa inclusão. Bom, sem mais delongas, eu queria propor ao Duarte e ao Yoav uma primeira pergunta, que é a pergunta que dá título a esse programa de hoje. A guerra contra o Irã assinala a força
ou a decadência do Império Estadunidense? Uma primeira pergunta geral, e eu colocaria uma pergunta a ser respondida pelo Duarte e pelo Yoav, que é a seguinte, para o Duarte: como você analisa a posição assumida por Pedro Sánchez, o primeiro-ministro do Partido Socialista Operário Espanhol, da Espanha, evidentemente, contrária à guerra, pela paz, conclamando a legalidade do direito internacional e desautorizando os Estados Unidos a utilizarem as bases militares de Rota e Moron pelos Estados Unidos, né? E ao Yoav, eu acho que ele já no decorrer da sua resposta vai tratar disso, mas como é possível, Yoav, compreender esse longo reinado, esse longo principado do Likud tendo à frente Netanyahu desde 2009, salvo aquele breve intervalo de tempo, aquele biênio 2021-2022. Duarte, por favor. Ben, son dúas cuestións moito amplas, pero vou tentar no tempo que temos pois intentar facer resumido. Desde o noso punto de vista, vivimos unha etapa de decadencia do imperialismo norteamericano, pero esa etapa de decadencia do imperialismo norteamericano non quere dicer que o límite sexa xa, e sabemos que sempre que un animal ferido está nunha situación de que vai mudar, neste caso a súa hexemonía, pois ten determinados momentos nos que demostra unha forza, é dicir, as garras do animal estánse demostrando neste momento, pois vímolo na Venezuela, vémolo neste momento no ataque a Irao, ou hoxe mesmo a uns minutos pois nos chegou a información de que en Cuba, debido a presión que está sofrindo Cuba polo imperialismo norteamericano, pois hai movimentos neste momento. Entón, nós pensamos que esa suposta demostración de forza momentánea por parte dos Estados Unidos non debe levarnos ao engano de considerar que Estados Unidos está mellorando o seu posicionamento e está recuperando a hexemonía. Nós pensamos que todo o contrario, e é máis, que neste momento estea levando tantas frontes, tamén pode levar, e nos agardamos que sexa así, a un enfraquecemento do posicionamento dos Estados Unidos. Debemos ter en conta que nos Estados Unidos nuns meses hai as eleições de medio mandato, nos Estados Unidos hai neste momento contradicións entre os sectores que apoian a Donald Trump, e tamén sabemos pola personalidade de Donald Trump como empresario que ele leva a práctica política como presidente dos Estados Unidos unha práctica de negociación que é unha práctica agresiva, moito agresiva. Entón, nese sentido, nós entendemos que non debemos mudar a análise que facemos de que a globalización o que supuso ao final foi problemas para o estado hexemónico do imperialismo e que o que está acontecendo neste momento son tentativas por parte dos Estados Unidos de non recuar nesa perda de hexemonía. Despois, no que te refires á segunda cuestión, é algo que pode chamar moito a atención, é dicir, o posicionamento na Unión Europea. Nós sempre dicimos na Unión Europea para non confundir con Europa. Europa é algo distinto que a Unión Europea. O posicionamento que está tendo Pedro Sánchez. O posicionamento que está tendo Pedro Sánchez que ten, desde o noso punto de vista, dous elementos propios do Estado español e propios das nações do Estado español que influen nese posicionamento. O primeiro, ontem mesmo, 12 de marzo, conmemorouse o 40 aniversario dun referéndum que se celebrou no Estado español ao respecto de se o Estado español participaba na NATO ou non participaba na NATO. Foi un referéndum que se celebrou aí 40 anos,
que gañou o posicionamento do Partido Socialista Operario Español, pero por pouco, e que quedou marcada na sociedade dos povos que hoxe integran o Estado español, o que é a España, máis o País Vasco, máis a Cataluña, máis Galiza, un sentimento moi importante antimilitarista. E hai outro segundo elemento que se conmemorou o día 11. O 11 de marzo do ano 2004 foi naquel elemento da guerra de Iraque, naquel elemento do trío das Azores, do que formaba parte naquel momento o presidente do Estado español, José María Aznar do Partido Popular, pois o 11 de marzo conmemoráronse os 22 anos dos atentados de Madrid, que foron os atentados con máis mortes na Europa. E iso está moi marcado. Despois hai outros elementos ao respecto da política interna, é dicir, sabedes que o Partido Socialista Operario Español non ten maioría absoluta, e unha parte importante do apoio parlamentar é por parte daquelas organizações que defendemos o dereito de autodeterminación dos nosos povos, que somos todas pacifistas e antiimperialistas, máis de outras organizacións de esquerdas. Entón, claro, tive o posicionamento da maioría dos presidentes da Unión Europea e semellache un posicionamento moito de esquerda o de Pedro Sánchez. Mas hai contradições, e remato. 2 días despois de que lle proíbe aos Estados Unidos empregar as dúas das bases militares, porque hai máis bases militares dos Estados Unidos no Estado español, toma a decisión de facer unha transferencia de crédito de 1.300 millóns de euros para necesidades militares. É dicir, non há unha política definida antimilitarista por parte de Pedro Sánchez, pero sí é certo, e nos recoñecemos, que ese posicionamento é un posicionamento positivo no momento actual. Iov? Então, bom dia de novo. Vou referir à pergunta se o imperialismo americano está no auge ou está na decadência. Eu acho que essa guerra que a gente vê agora contra Irã, com Israel, com o exército israelense contra Israel, para nós é uma marca da decadência. Mas vou tentar explicar um pouco mais. De uma vista primária, parece que o imperialismo americano nunca teve uma época melhor. Se a gente vê lá o Oriente Médio hoje em dia, depois do regime de Assad ser tirado do mapa, toda a região está sob a hegemonia dos Estados Unidos. Isso significa que todos compram armas e todos tentam fazer o que Washington manda fazer. E, por um lado, parece que não tem mais... todos os países árabes estão dentro daquele Conselho da Paz do Trump, além dos palestinos. E a gente vê que essa hegemonia é muito clara. Do outro lado, eu queria comparar a situação que a gente tem hoje com a situação que a gente teve em 2012. 2012, Netanyahu e Ehud Barak, que era o general que até então liderou o Partido de Trabalho, entrou na coalizão do Netanyahu com a intenção de fazer um ataque contra instalações nucleares no Irã, mas aí não teve esse apoio nem do povo de Israel e nem da administração dos Estados Unidos. Lá, na época, era o Obama, era o presidente, e naquela época o povo de Israel pareceu muito desconfiado naquele papo de vamos atacar Irã, que sempre o governo de Netanyahu usava para tentar tirar do mapa a questão palestina. E acho que eu vou fazer essa ligação que eu acho que agora a gente está no mesmo ponto. Quando a questão palestina ficou tão destacada na agenda mundial, que eles precisavam, Israel precisava fazer um ato muito, muito definitivo para tirar esse assunto do mapa. E a gente sempre chama para
devolver a questão palestina para o centro do mapa da discussão da agenda mundial. O que mudou, a gente percebe, o que mudou de 2012 para hoje é que os Estados Unidos recuou muito na economia mundial. O BRICS, que só começou lá em 2009, já ganhou muito espaço na economia mundial. E se a gente percebe, os dois primeiros alvos do Trump agora eram Venezuela e o Irã. Os dois compartilham ser vendedoras de petróleo para a China. Então, essa para nós é a conjuntura a partir de qual a gente vê o interesse do imperialismo americano antes dele entregar ou tentar vender essa guerra como um interesse israelense. E eu acho que eu queria também, talvez, voltar para a guerra de 56. Em 56, a Bretanha e a França receberam uma notícia que o Nasser vai cobrar taxas para eles quando eles passam na Canal de Suez. E eles, como um poder imperialista, não gostaram dessa notícia e mandaram o exército israelense para fazer essa guerra e também, no mesmo jeito, conseguiram vender essa guerra como interesse para os israelenses. Os israelenses foram para essa guerra, depois ficou um fracasso, depois que os Estados Unidos entrou como um poder mediador para a região do Oriente Médio e começou toda a guerra entre a União Soviética apoiando países árabes e os Estados Unidos apoiando Israel. Essa guerra começou com uma aventura que também era para os interesses do imperialismo, vendido como interesse para os israelenses e fazendo um fracasso maior para os poderes imperialistas. Eu acho que agora, quando a conta vai voltar e os Estados Unidos vai ver que o que eles queriam conseguir com a guerra não chegou a ser alcançado, aí eu acho que a crise econômica e da hegemonia mundial deles só vai aprofundar. Normando? Bom, começando pelo Iov, porque mais recente. É fato, a leitura me parece muito lúcida, camarada, mas há um dado geopolítico na estratégia que Washington tem seguido, né, que é interromper o fluxo de petróleo para a China. Né. A Venezuela, né, esse objetivo foi conseguido, né, não no Irã até o momento, mas né, as coisas ainda estão em andamento, e isso faz, inclusive, o Brasil, né, coloca ao Brasil uma reflexão estratégica interessante, pela primeira vez em muito tempo, né, porque a China é o maior importador de petróleo bruto brasileiro no momento, e em quantias significativas, em volumes significativos de petróleo. Né. Então é algo que interessa a geopolítica brasileira e a estratégia brasileira. Mas eu queria provocar o Iov também, e depois tem uma provocação para o camarada Duarte, mas antes para o Iov, a questão da grande Israel. É fato, né, perante a sociedade israelense, um apoio à política da grande Israel que já foi denunciada, que já foi exposta. Né, eu lembro do Netanyahu, antes dos últimos envolvimentos, mostrando o mapa do Oriente Médio, em que a mancha de Israel reocupava a península do Sinai e ocupava o sul da Síria para além de Golã e parte significativa do Líbano. E além dos territórios palestinos já ocupados. Quer dizer, como é que a sociedade israelense vê essa perspectiva? Existe um debate dessa proposta e qual é a reação? E para o camarada Duarte, né, eu queria fazer uma provocação sobre as entranhas do Império, né? Porque temos visto sinais na mídia hegemônica norte-americana de que
as eleições de meio termo e, portanto, a institucionalidade comum daquilo que é mais celebrado na pseudo-democracia norte-americana, que são as eleições, estão em jogo, né? Estão em risco. É uma coisa impensada, talvez, nos últimos 100 anos, que os Estados Unidos não celebrem uma eleição institucionalizada, já agendada, e, no entanto, hoje, colunistas dos grandes jornais norte-americanos já ponderam, já expressam preocupação a respeito de que pode haver uma manobra institucional do Trump para impedir a eleição de meio termo. Deixo vocês com essas provocaçõezinhas. Ioff, primeiro. Eu vou começar assim. Eu vou começar com o assunto do BRICS, que eu acho bem interessante. Se a gente vê só recentemente que o Irã foi adicionado ao BRICS, o BRICS, que Brasil está lá liderando até na fundação, na concepção e na liderança. Também mais um membro que eu acho que chama a atenção é o Arábia Saudita, que entrou como observador. Que isso, eu acho que até isso mostra para os Estados Unidos, a Arábia Saudita sempre era muito, muito alinhada com o Ocidente, muito alinhada com os Estados Unidos, antes muito alinhada com Londres. Então, essa tentativa de entrar no BRICS, eu acho que chamou muito a atenção em Washington. Então, além sempre falam dos interesses familiares pessoais do Trump na Arábia Saudita. Mas agora parece que tem muito mais também da Deep State, também tem interesses, a diplomacia do imperialismo estadunidense também tem interesses na Arábia Saudita, e tem muitas vozes que falam que a Arábia Saudita até apoiou muito essa guerra agora e foi meio envergonhada quando isso foi exposto depois, porque a ideia era, vamos fazer uma guerra de Israel contra o Irã, que os Estados Unidos ajuda, e a gente está torcendo lá de trás. Hoje, apesar que a participação de todos os países lá na região é muito óbvia, a Arábia Saudita talvez tinha um peso maior na decisão dos Estados Unidos sair para essa guerra por causa dessa conjuntura que sai do BRICS, que é muito relevante ao BRICS. Ao BRICS também eu acho que é interessante ver também que é difícil, mesmo que é uma aliança só financeira, é difícil ver que membros não conseguem. Tem agora uma guerra dentro do BRICS, entre a Arábia Saudita e o Irã. Eu acho que isso, e também já falam do que a Rússia e a China vai ganhar dessa guerra. Então a gente está numa situação muito complexa em ver como que essa aliança que deveria ser multipolar pode cair muito fácil tem que tomar cuidado para ela não cair nessa lógica imperialista. Digamos sobre a grande Israel. Então, em Israel, a extrema-direita está no poder há muitos anos. E a extrema-direita, sim, tem essa visão messiânica da grande Israel, da construção do terceiro templo, e daí vai para vários sonhos loucos que essas pessoas realmente acreditam. Mas, esse é um mas que nos dá muita esperança, essa visão não é generalizada no público israelense. Quando a gente vê o apoio para a guerra, a gente não pode se confundir com o apoio pela ocupação da grande Israel. Não faz parte disso. Como eu falei antes, o Irã serviu para o Israel muitos anos como um cachorro que você usa para dar medo para ninguém falar de outra coisa, até em crise econômica ou em crise diplomática com os palestinos. Mas agora a gente vê como que eles conseguiram fazer essa fala generalizada, e em guerra é muito fácil que qualquer um que opõe a guerra é considerado traidor.
Mas aí eu acho que se a gente vê a questão da Palestina e a gente vê as manifestações que foram aumentando durante a guerra genocida que começou no 7 de outubro, a gente viu que tem cada vez parte maior dessas manifestações que são muito lúcidos em questão da questão da Palestina, da questão de dois estados, na solução de dois estados, em parar esses crimes de guerra. E também vale lembrar que durante Oslo, que já tem mais que 30 anos, mas o apoio pelo compromisso da terra de dois estados foi muito aceita, tanto pelo público israelense quanto pelo público palestino. Então, essas visões mudam com o tempo. Essas ideologistas da grande Israel são, felizmente, ainda uma parte muito pequena, e a minha esperança é que a gente consegue isolar esses fatores, tanto dentro de Israel, quanto também fora de Israel. Acho que essa é uma campanha que a gente precisava da ajuda do mundo para isolar, não Israel só em armas, não vender armas e não fazer negócios de armas, mas também não deixar essa extrema-direita movimentar pelo mundo livremente quando eles fazem esses crimes diários na Cisjordânia, de pogroms, de tentar ganhar essa sonho de terceiro templo e grande Israel. Duarte? Oh, agora sim. Sim. A ver, coincidindo co que decía o camarada, moito complexa, que tampouco, é dicir, que nós consideremos que este ataque ao Irao é unha mostra da decadencia dos Estados Unidos, non quere dicir nin que o futuro estea escrito, nin que teñamos que facer análisis cartesianas, é dicir, temos que analizar cada momento. Lembremos que cando foron os últimos bombardeamentos de Irao, uns días antes, chegara a Irao da China, abrírase o ramal ferroviario que servía para a China para evitar o problema que había co ramal principal da ruta da seda debido ao conflito na Ucraína. En este momento tamén o obxectivo fundamental dos Estados Unidos é enfrontar a China. E no enfrontamento a China, Irao cumple un papel moito importante. Pero, vendo ese obxectivo, tamén temos que ver que as cuestións se van movendo. Como decía o Normando, para China é un problema esa situación no Irán, tanto porque é estratégica a súa ubicación para o novo ramal da ruta da seda, como porque polo Estreito de Hormuz circula o 40% do petróleo que consume a China. É dicir, as relacións co Irao directas da China son moito máis importantes para o Irao, é dicir, o comercio coa China é 1/3 do comercio que ten o Irao, mentres que para a China as relacións comerciais co Irao, de todas as súas relacións comerciais, só é un 1%. Pero estamos falando do Estreito de Hormuz. É dicir, nese sentido, iso lle afecta moitísimo a China. Pero, por outra banda, tamén vemos declaracións das autoridades da Corea do Sur hai 2 días de que se hai un empantanamento que en vez de unha operación quirúrgica, como foi a operación na Venezuela, pois se contén unha guerra de desgaste, os Estados Unidos poden acabar quedando empantanados nesa zona e iso pode favorecer pois que haxa unha menor presión cara a China na súa propia zona xeográfica. As autoridades de Corea do Sur anunciaron hai 2 días ou mostraron hai 2 días a súa preocupación porque os Estados Unidos lles comunicaron que parte do armamento e parte da defensa que teñen en Corea do Sur iban a ter que trasladalo para atender o que está acontecendo no Oriente Medio. En ese sentido tamén temos que ter en conta, como decía o camarada Joab,
outros elementos que participan, é dicir, o caso da Arabia Saudí, é dicir, o caso de o sionismo, é dicir, que vai da man dos Estados Unidos, pero tamén ten os seus intereses particulares. É dicir, tamén ten os seus intereses de convertirse na potencia hexemónica na zona. Entón, aí tamén lle interesa ver que eles levan a iniciativa, como decía o camarada Joao, e que o mellor a iniciativa non a levan os Estados. Entón, esta situación nese momento que é moito complexa porque se moven moitos elementos que son moitos peóns que se están movendo no obxectivo fundamental. E o obxectivo fundamental, polo menos para nós, das últimas definicións que teñen os Estados Unidos nos seus distintos documentos estratégicos e nos conceptos estratégicos da NATO, tanto no concepto estratégico aprobado na Cimeira de Madrid, que eles teñen un inimigo principal que é a China, é dicir, tanto político como tecnolóxico, e despois teñen outros enemigos que están no medio e que dunhas veces moven os peóns nese sentido. E despois hai outro elemento que primeiro temos anunciada e Xi como vai influenciar esta actuación acho que a conexão do Duarte está... Duarte... Pola informação. Sim. Eu acho que a tua conexão... Escoita-se. Tu tem essa impressão, Normando? Está congelando, né? Perdemos boa parte da fala do Duarte agora. Tu pode... Escoitades? Ocorreram várias interrupções nessa tua fala. Tu pode sair e entrar de novo para ver se melhora, por favor? Eu vexo vos os 4. Sim. Eu acho que congelou de vez agora. Ou talvez ele tenha saído. Iove, enquanto o Duarte procura retornar... Não, ele tá aqui ainda. Duarte, você pode... Ele descongelou. Tu poderia... Retornou? Você poderia retomar a tua argumentação? É porque deu uma congelada. Acho que desde o momento em que você falou que o objetivo fundamental era a China. Bom, a gente está com... Eu vou retirá-lo aqui e pedir para ele... Você pode tentar, Duarte, se reconectar, por favor? Uhum. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Bom, Iove, existe um economista argentino... Me ouve? Me ouve agora? Me ouve? Alô? Agora eu não consigo ouvir. Estranho. Me ouvem agora? Me ouvem? Tá? Sim. Agora sim. Vocês estão ouvindo? Me ouve, Normando? Duarte, você poderia retomar a tua argumentação, por favor? Sí, remato, porque xa levaba un anaco, que neste momento tamén temos que ver... Escoitades? Sim? Sim. Sim. Que neste momento... Percebedes? Continua...
A conexão continua... Duarte, talvez se fechasse o vídeo e deixasse só o áudio, né, fluísse melhor. Vejamos. Agora? Sim. Sim, tranquilo. Percebedes? Sim. Sim, fala un pouco, a ver. Que viña dicindo agora, sim, o que viña dicindo agora é que temos que ter en conta tamén outros elementos, como a cimeira que está prevista entre a China e Trump a finais do mes de marzo, máis movimentos que se están dando neste momento na China ao respecto de si o que significa, e o decía o camarada Joab, o que afecta isto aos BRICS, por presenza de varios membros dos BRICS, debe levar a China a ter un posicionamento máis activo en buscar unha intermediación. É dicir, por la importancia que ten tanto ao efectos da problemática interna que pode provocar nos BRICS, como o lo que significa para a China que esa guerra acabe manténdose e acabe estendéndose, que o lóxico, e sin ser un especialista en análise militar, o lóxico é que neste momento aos Estados Unidos lle interesa unha victoria rápida, como a operación cirúrxica que fixo na Venezuela, e ao Irao o que lle interesa é unha guerra de desgaste polo que significa para os Estados Unidos quedar empantanados aí. Entón temos moitas interrogantes abertas que eu creo que sería perigoso que tentáramos buscar agora un remate sin poder analizar como se van producindo os movimentos. Vocês me ouvem? Me ouve, Yoav? Não consigo ouvir. Não? Eu não consigo ouvir você. Eu ouço tranquilo. Então eu vou tentar fazer, eu faço a pergunta e Normando, tu pode fazer a interlocução. Eu consegui ouvir o Duarte, mas eu não consigo ouvir o... Sim, eu ouço perfeitamente. Então, Normando, tu pode repassar a pergunta para o Yoav? Sim, vamos lá. Então, vejam, há um economista argentino, que é um clássico do pensamento da teoria da dependência na América Latina, chamado Cláudio Katz. Ele lançou em... O Yoav agora caiu. Caiu. Vamos lá, Cláudio Katz. E que ele procura mostrar, Duarte e Normando, que existem múltiplas dimensões para a caracterização do... Deixa eu ver se agora... Yoav, me ouve? Eu acho que agora deu certo, sim. Eu acho que me ouve, pronto. Agora, sem precisar da interlocução do Normando. Yoav, Duarte, eu dizia, existe um economista argentino que é um clássico, um autor clássico da teoria da dependência na América Latina, chamado Cláudio Katz, e ele lançou no ano de 2023 um livro chamado A Crise do Sistema Imperial. E ele procura mostrar que só é possível entender esse sistema imperial recorrendo às suas múltiplas dimensões. Ficou claro aqui, pela resposta de vocês e de outros convidados do Trilhas de Democracia e da própria análise do Katz, que o Império estadunidense vem passando por uma crise, que talvez seja uma crise estrutural, no campo econômico, no campo do poder, digamos, material, comercial. Porém, os Estados Unidos continuam tendo, e alguma coisa que é inédita na história da humanidade, cerca de 800 instalações militares, sejam bases militares ou não, apenas instalações, em mais de 50 países. E parece que cada vez mais essa expansão militarista dos Estados Unidos chega à América do Sul, América Latina e América do Sul, numa clara rememoração
né, da doutrina Monroe, agora chamada de doutrina Monroe. E, nos últimos dias, né, para além da reunião ocorrida com vários presidentes da América Latina, da América Central, né, para além daquela reunião em que foram firmados acordos no campo da segurança, chegam notícias dos acordos feitos com o Paraguai, de instalação de forças militares estadunidenses, sem necessidade de que a presença dessas forças militares estadunidenses sejam aprovados pelo próprio governo paraguaio. Não vai haver necessidade de que o Paraguai saiba o que os americanos, os estadunidenses, irão fazer no Paraguai. E isso com a justificativa, e finalizo aqui a pergunta para vocês dois, gostaria de ouvi-los a respeito, sobre a justificativa de que, por um lado, na tríplice fronteira, Paraguai, Brasil e Argentina, se encontra um centro do terrorismo internacional islâmico. E agora, mais recentemente, com o reconhecimento por parte do governo Trump de que duas organizações, dois grupos do chamado, coloco as aspas aí, do crime organizado no Brasil, o PCC, Primeiro Comando da Capital, e o Comando Vermelho, seriam organizações do narcoterrorismo internacional. Ou seja, tudo leva a crer que se prepara um terreno para intervenções visando isso que vai acontecer no final do ano no Brasil, que são as eleições presidenciais, que tudo leva a crer vão opor o presidente Lula, na sua tentativa de reeleição, ao candidato bolsonarista da extrema-direita fascista no Brasil, Flávio Bolsonaro, que é senador da República hoje. Eu queria ouvi-los a respeito sobre exatamente esse expansionismo militar, ao mesmo tempo que acontece a decadência econômica dos Estados Unidos, chegando ao continente sul-americano de maneira tão belicista como tudo parece apontar. Yoav primeiro e depois Duarte. Então, eu acho muito interessante aquela reunião que você, Marcos, referiu lá em Flórida, que o Trump se reuniu com os presidentes da América Latina que são alinhados com Washington. Tem que ver também no contexto da expansão chinesa no continente também, que há pouco tempo que foi também anunciado um projeto de fazer um hub de navios lá no Chile, em Peru. E essa ameaçou muito também, alertou muito todas as sirenas lá em Washington. Eu acho que essa, enquanto América do Sul, América Latina, sejam mais e mais independentes em respeito a decisões de negociar com China, ou até próprio fazer uma independência da América Latina, eu acho que os Estados Unidos vai ficar mais e mais tensa. Eu acho que é interessante pensar que hoje em dia a indústria do maior valor agregado que os Estados Unidos tem é a arma. Então, quando toda a concorrência com vários ramos, como chips, carros elétricos, eles estão indo para trás, com a arma eles ainda conseguem vender. Mas para vender armas precisa ter compradores. E eu acho que o fato que eles têm tantos bases militares também ajuda os Estados Unidos a vender a arma. E até para Israel, que é famoso o apoio financeiro que os Estados Unidos dá para Israel, a maioria dessa parte é o cupom. Não é dinheiro é cupom para comprar apenas armas na indústria dos Estados Unidos. Então, é um cupom para apoiar a própria indústria bélica, e essa é uma lógica do capitalismo. Como que um país capitalista consegue apoiar uma indústria nacional
sem subsídios. Aí vem essa técnica. Você vai para dar apoio militar, financeiro, mas com cupons que as pessoas podem só comprar com a indústria bélica dos Estados Unidos. Então, eu acho, é um ponto muito central em entender como que um fracasso econômico pode ir junto com uma decadência, como um imperialismo bélico pode ir mal andada com crise econômica. Duarte, só acrescentando um elemento, você fez referência a Cuba, né, na tua primeira resposta. Não te parece que essa também seja uma movimentação dos Estados Unidos a fim de isolar uma possível invasão armamentista, uma invasão da ilha, isolar o restante dos países da América do Sul, com destaque para o Brasil, numa possível resposta, ainda que diplomática, em relação a essa operação militar dos Estados Unidos em Cuba? Sí. Quito a imaxe para ver se así há menos interferencia. A ver, nós temos a tese de que é complicado que os Estados Unidos tomen a decisión de facer unha intervención militar directa na Cuba, pola importancia que ten o componente nacional no caso cubano e o componente antiimperialista, que é a columna vertebral da creación da Cuba, incluso cando foi a independencia do Imperio Español e que se mantén. Mas há un elemento que a nos preocupa incluso máis e do que ás veces, cando falamos de imperialismo, só falamos de economía e de agresores militares, e me estou referindo ao elemento ideolóxico. É dicir, Cuba sigue sendo bandeira para toda a América Latina e para todo o sur global, sésase marxista, sésase humanista, é dicir, o que significa Cuba como exemplo dun pobo pequeno que quere construir o seu futuro é unha imaxe na que se ve moitísimos povos. Nós sempre comparamos o caso de Cuba co que aconteceu, que nós consideramos que é un auténtico suicidio de gran parte da esquerda europea, o de non buscar un obxectivo ao que chegar. E para moita da esquerda latinoamericana e para moitos dos povos oprimidos, é dicir, para todo o sur global, Cuba é un exemplo. Se os Estados Unidos siguen con esta política de asfixia, poden levar, e agardemos que non, a que Cuba, en vez de ser un pobo mártir, que por parte de moita esquerda acaben considerando que Cuba se suicida, por así decirlo, e pode parecer moito forte. Entón, nós entendemos que aí os Estados Unidos están buscando moito máis apretar o pescozo. Por iso nos parece moi positivo, hai que ler ou escoitar o que dixo Díaz-Canel hoxe, pero, por exemplo, a comparecencia que fixo Díaz-Canel há aproximadamente 5 ou 6 semanas, é dicir, volvendo a poñer en riba da mesa que Cuba sempre estivo disposta a negociación e a falar con outros povos, aínda que estiveran nas antípodas ideolóxicas, é dicir, Cuba ten que moverse na situación que ten neste momento. É dicir, é unha situación que as propias autoridades cubanas e diplomatas cubanos na Galiza e no Estado español aínda mo decían a min hai poucas semanas, que están nunha situación semellante ou incluso peor a do período especial que algúns vivimos no seu momento estando en Cuba. Entón, eu creo que os Estados Unidos van nese sentido, porque o elemento ideolóxico é un elemento que ás veces os marxistas nos deixamos levar por unha teoría exclusivamente economicista e esquecemos o elemento ideolóxico, e o elemento antiimperialista sigue sendo Cuba a bandeira do antiimperialismo. A min iso é o que me preocupa. Normando? Xa. Um aspecto interessante que deve ser lembrado é o calendário. As intervenções norte-americanas na América Latina, elas vão necessariamente observar o calendário eleitoral
de alguns países-chave. A Colômbia tem eleição presidencial marcada para 31 de maio próximo, né? E a Colômbia tem sido, assim como Cuba, as próximas etapas da expansão bélica em América Latina dos Estados Unidos. É declarado por Trump o quanto uma e outra, tanto Cuba quanto Colômbia, são desafetos, né? A altivez do presidente Petro, né, foi significativa, né, nas reações a Washington, e hoje em dia, incluída esta semana que se encerra, a maioria dos ataques da Marinha Americana a barcos supostamente de traficantes tem se dado no Pacífico Oriental, no litoral da Colômbia. Então, me parece que é um primeiro ensaio, né, uma intervenção que será ideológica, como chamou a atenção o camarada Duarte, né, nas eleições, será em Bogotá. E servirá de alerta e de aviso para o que vai acontecer no Brasil em outubro. Iov, Duarte, pensando na questão ideológica que foi sugerida pelo Duarte na sua última fala, eu queria ouvir de vocês o posicionamento da sociedade civil, né, da população, da opinião pública, se é possível ainda falar de opinião pública nos tempos atuais. Iov tocou nesse assunto, né, do posicionamento da população israelense em relação às decisões tomadas por Netanyahu. Eu queria ouvir de vocês como é que a população israelense e a população da Galícia, ou, se você puder, Duarte, das comunidades basca e galega, né, como é que se situam em relação às ofensivas militares dos Estados Unidos. Iov, você disse que existe, na verdade, um posicionamento bastante crítico às guerras levadas a cabo pelos governos do Likud, e as notícias que chegavam até nós era de que, em função dos israelenses que se encontravam sequestrados pelo Hamas, né, a população israelense se colocava contrária à continuidade da guerra, pressionando para que o objetivo principal fosse as negociações para que os sequestrados retornassem a casa. Eu queria que você tratasse disso, queria que, na sequência, Duarte também falasse sobre o posicionamento na Espanha, de maneira geral, mas particularmente nas comunidades autônomas, independentes da Espanha, para a gente ter uma ideia daquilo que se passa além mar. Por favor, Iov, primeiro. Então, você está agora voltando para outro momento. Tem poucos meses que esse momento passou, mas agora a gente está em apoio total, quase total, à guerra dos Estados Unidos, dessa operação. Como falei, os israelenses reconhecem o interesse imperialista como que deles. E isso é uma fruta... Eu falei de 2012, aí tinha um cara saiu com uma placa no Facebook e falou iranianos, a gente ama vocês. E aí outros israelenses também fizeram a mesma placa e foi divulgado pelo CNN, o BBC e várias mídias internacionais. E aí também foi reciprocado, tinha uma resposta recíproca do Teherã. E foi uma campanha muito bonita, dos povos não querem guerra. Agora, essa movimentação não ocorre. Agora a gente vê um apoio quase total pela guerra, até o que a gente fala da esquerda sionista, falam da opção dos curdos do norte, vão ajudar
no regime cair. E aí a gente vê um coral de apoio total à guerra. Só a semana passada a gente saiu, 50 dos nossos militantes saiu para a praça para manifestar, e um deles foi torturado investigaram ele nu lá na polícia para mostrar o quanto é proibido agora manifestar contra a guerra. Então, esse momento que você traz de mostrar essa contradição entre o governo e o povo, não é. A gente vai, claro, tentar abrir esse espaço enquanto a gente puder. A gente chamou para amanhã. Amanhã a gente vai ter também uma manifestação contra a guerra, que imagino que não vai ter muito apoio nem da mídia, e a polícia provavelmente vai tentar nos calar. Mas aí a ideia é sempre mostrar essa diferença entre o governo, o interesse do governo, o interesse da extrema-direita, ou o interesse próprio do povo. Isso, às vezes, é mais difícil, mas a gente nunca deixa esse esforço para baixo. Duarte, existe um posicionamento diverso da população das comunidades autônomas da Catalunha, País Basco, Galícia, em relação ao resto da Espanha? Uhum. Sí, imos ver. Eu penso que hai agora, tanto na segunda como despois noutros días, convocadas mobilizações. Eu penso que inicialmente non vai haber un gran apoio, aínda así considero que o apoio vai ir medrando. E por que non vai haber un gran apoio inicialmente a esas mobilizações? Porque nunha cuestión tan complexa temos que ser conscientes que nos están trasladando ou nos están presentando que o que está acontecendo co Irao é, por unha banda, defender os dereitos das mulleres, que houve unha gran campaña nese sentido frente ás protestas, algunhas reais de problemas da sociedade iraniana, pero outras moi amplificadas. E despois, no noso caso, como povos que loitamos pola soberanía, hai un elemento que acaba de decir o camarada Joab, que tamén anda polo medio, que é a cuestión kurda. É dicir, si de verdade, igual que se tentou facer no da Siria, é dicir, si de verdade a libertação do povo kurdo está tamén nos obxectivos dos Estados Unidos, como vimos que na Siria se empregou. Aínda así, como falaba ao principio, incluso no posicionamento da socialdemocracia, co tempo eu penso que vai medrar o posicionamento antiguerra por unha cuestión interna aos povos do Estado español e por unha cuestión da tradición nese sentido. Mais, si hai un elemento que empeora a situación, que é que hoxe há unha visão moito trasladada sobre todo polo conflito na Ucraína e o antirruso tan típico da Europa occidental, o antisoviético que se pasa ahora a antirruso, é dicir, nese sentido de que a NATO hoxe en día, por parte de unha porcentaxe moito importante da população, a equiparan, por así decirlo, a uns cascos azuis ou a unha ONG. Non como, e vos falaba antes do referéndum de hai 4 anos, de hai 40 anos, non como no seu momento que todo o mundo tiñamos claro na esquerda da Unión Europea, e hoxe non está claro nunha parte importante da esquerda da Unión Europea, é o exemplo, por exemplo, da Alemania, é dicir, o que está acontecendo neste momento. Entón, as primeiras mobilizações pensamos que non van ser moito máis participativas, pero entendemos que hai que intensificar a luta nese sentido. A gente está chegando ao final. Normando, quer falar alguma coisa ainda, por favor? Não, apenas corroborar que a luta que Joab registrou e que Duarte registra é muito semelhante aos momentos que nós vivemos, por exemplo, no Brasil, face à ascensão do fascismo, né, e que o fundamental é não largarmos o combate. Muito bem. Joab, muitíssimo obrigado. Duarte também. Joab, espero reencontrá-lo, e também Duarte, nas
análises da conjuntura internacional que nós faremos até o final do ano. Grande abraço, Normando. No próximo final de semana, nós, tanto no sábado quanto no domingo, organizaremos diálogos sobre o Encontro Mundial Antifascista, que vai ser realizado em fins de março, na cidade de Porto Alegre. Não percam. Grande abraço a todos, todas, e boa oportunidade de domingo. Grande abraço. Muito obrigado.